Olá, como vai? Iniciamos mais um MesaCast, a História da Foto. Recebendo hoje o professor Virgílio Cacheta Reis, doutor em História e professor de História Contemporânea da Universidade de Brasília. Ele nos ajudará a melhor compreender fotos que ilustram a formação de nosso país. Sobre a foto projetada, tiraremos dúvidas, saberemos em que contexto se deram as imagens e ouviremos curiosidades que nos auxiliarão a saber o Brasil. Professor, como vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Hoje nós temos uma foto que bastante interessante. Ela foi muito comentada recentemente, que é uma foto da missa campal no Campo de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, em que a coroa, no dia 17 de maio de 1888, uma quinta-feira, fazia uma missa em ação de graças pela abolição da escravatura. A abolição, então, é assinada no 13 de maio, como todos sabemos, e num domingo, e essa missa, então, numa quinta-feira. E nessa missa se destaca a presença da princesa Isabel com seu esposo, o Conde D. E o que trouxe essa foto, que deu mais importância a essa foto, professor, foi a descoberta de que um dos presentes é Machado de Assis. Machado de Assis, que põe um pouco a cabeça ali para frente, e historiadores, comparando, analisando, viram que é a figura de Machado de Assis. Machado de Assis, professor, ele era muito próximo a José do Patrocínio, que, por sua vez, era muito relacionado, muito ligado à coroa brasileira. E daí, então, ele pega Machado de Assis pelas mãos e vão para a missa. Professor, qual é o seu destaque primeiro nessa foto, então, dessa missa campal? A presença do nosso maior romancista, né? Machado de Assis, sem sombra de dúvida, um dos grandes estilistas, né, do idioma português, e uma sensação de agradecimento ao José do Patrocínio por ter convidado, né, Machado a participar desse momento histórico, né, e de ser ao lado, né, de centenas ou milhares de pessoas, né, imortalizado em um momento importante da nossa história, ainda que o fato em si, o encerramento da escravidão, tenha ocorrido com tanta demora, né? Ainda mais quando comparamos o Brasil com os nossos vizinhos e também com os Estados Unidos, né? Cuja escravidão já havia se encerrado há mais de 25 anos. Né? Professor, a abolição da escravatura, ela acelera a queda da coroa no Brasil? A abolição da escravatura ser tão tardia acelera a queda da escravidão no Brasil? Ou seja, a queda da coroa no Brasil? Ou seja, a coroa ela estaria praticamente com os dias contados, então? Sim. Há uma soma de fatores que desde a da década de 60, né, do século XIX, vai sendo feita, o desgaste militar, embora o Brasil tenha sido vitorioso na guerra com o Paraguai, mas há promessas que não são cumpridas, como em relação ao exército e em relação aos escravos, que vão se sacrificar em prol da nação, e alguns deles não retornarão, né? As famílias desamparadas, e também promessas não cumpridas de se libertar quem lutou e conseguiu voltar. Né? Então, há um desgaste, digamos, pela cúpula militar e pela presença da população, né? Dos voluntários da pátria, né? Tão homenageados de forma anônima em várias ruas do Brasil. Né? A questão religiosa, o desgaste com a Igreja Católica em função de um crescente ultramontanismo por parte de segmentos da Igreja, desde o Concílio Vaticano II, a perda progressiva de territórios onde depois se firma a Itália, né? A questão econômica, em função do crescimento das lavouras de café, em detrimento das de cana-de-açúcar. Então, muda-se, altera-se o perfil da mão de obra, né? Passa-se a estimular a vinda de imigrantes europeus e também do Oriente Médio para trabalhar diretamente ou em torno do comércio do café, né? E a questão da sucessão, né? Dom Pedro
Segundo, não teve nenhum filho que chegasse à maioridade, de modo que pudesse, né, sucedê-lo como, né, se aguardava. E as filhas casadas com príncipes que não eram de origem portuguesa. Né? Então, digamos, uma insegurança sobre o Brasil ter um príncipe, um futuro imperador francês. Né? Quer dizer, a nossa influência política seria mais conectada com a França, menos com Portugal, né? Ao mesmo tempo o movimento republicano começando a se estruturar, a influência dos Estados Unidos pela pujança, pelo vigor, né, do crescimento, ainda que também seja importante destacar um país que discriminava cerca de 1/10 da população, né, principalmente no sul. Né? Então, essa incerteza toda ocasiona a desconfiança progressiva da monarquia, de modo que, né, e aí o Brasil vai se aproximar de outras repúblicas da América do Sul. Em novembro de 89, nós temos um golpe de Estado capitaneado pelos militares, com apoio de segmentos expressivos civis, como os cafeicultores de São Paulo, por exemplo. Professor, nessa foto, a gente faz destaque de alguns personagens, então, que já foram sendo reconhecidos. Um deles é Hermes da Fonseca, pai de Hermes da Fonseca, que vai vir a ser presidente do Brasil, e irmão de Deodoro da Fonseca, justamente o primeiro presidente da República. Do lado esquerdo, então, da foto, está de perfil, Tomás Coelho, que foi ministro da Guerra, conselheiro. A foto também perto da Princesa Isabel, à direita dela, está João Alfredo. Seria esse o conselheiro? O conselheiro João Alfredo. Do gabinete, então, dos últimos. Do último gabinete, praticamente, né? E que é o chefe do governo na abolição da escravatura. Professor, ressalta-se também aí a diversidade da população, né, presente nesse evento, né? Brancos, negros, em quantidade, crianças, pessoas já de certa idade, e também essas bandeiras das igrejas, das irmandades, né, que se fizeram presente em comemoração à abolição da escravatura nessa oportunidade. Que eram fortes no Rio de Janeiro, capital, né? Era uma forma digamos assim, de uma proteção social mínima, né, no século XIX, pertencer a uma irmandade, né? Em caso de doença, em caso de falta de um parente, né? Então as irmandades tinham uma função que depois, no século XX, o Estado passa a suprir, né, ainda que com problemas, né? Mas a Irmandade tinha, além do aspecto religioso, um aspecto social importante, né? Digamos assim, de ofertar minimamente o que hoje nós chamaríamos de uma proteção ou seguridade social, né? Professor, a lei a abolição da escravatura chega em 1888, mas 2 estados já haviam trabalhado essa abolição, Ceará e São Paulo. Comente para a gente como é que se dá essa questão no Ceará e no estado de São Paulo. O Ceará vai ter um pioneirismo nessa questão, né? Até há um município chamado Redenção, né? Onde hoje, se não me engano, há uma universidade federal, né? Curiosamente, né? Assim, Machado de Assis na foto, e Machado se inicia na vida das letras, literalmente, né? Como tipógrafo, e chama a atenção de um escritor que já tinha um certo nome, que era José de Alencar, cujo pai, quando foi presidente, né, hoje seria governador do Ceará, dificulta o desembarque, então, do tráfico no litoral cearense. Era uma forma de desestimular indiretamente o tráfico naquela província. Isso vai sendo, de certa forma, eu não diria observado, mas, digamos, é um primeiro estímulo contra uma atividade que já deveria ter sido abolida muito antes, né? Então, o Ceará, quando vai abolir em 1884, tem também uma presença menor no tocante à população,
de súditos na época, né, de ascendência africana, né? Era mais em Pernambuco, na Bahia, né? Então, costuma-se dizer que, até em função de uma presença menor, o Ceará teve condições políticas para ser, digamos, o pioneiro, né? E com isso, né, não era só uma questão do Brasil, era uma questão mundial, né? Já no continente americano todo, na Europa, né, misturavam-se questões humanitárias com questões econômicas também, né? Isso vai se espalhando, né, principalmente em estados onde o peso econômico da escravidão era menor, né? Partes do sul do país, do norte, né? A resistência é maior em províncias como a do Rio de Janeiro, como em Pernambuco, né? Então eu posso interpretar que São Paulo também teria uma densidade menor de mão de obra escrava e se permitiu, então, se antecipar à Lei Áurea? Ainda que a antecipação tenha sido de meses, né? Pouco tempo, de né? pouco tempo. Pouco tempo, mas também já em função da transição já para a lavoura do café, né, em que o custo era considerado alto por conta da incerteza do início da colheita, 3, 4, 5 anos. Né? Então, muitas vezes os imigrantes que chegavam, principalmente da Itália ou do Império Austro-Húngaro, ainda que com a tradição italiana, né, eram, por vezes, expulsos, né, das fazendas depois da fase inicial do plantio, né, de modo que o fazendeiro não tivesse que pagá-lo, né, ou contribuir com o sustento. Né. Então, isso nos remete também a uma tradição ruim do Brasil, né, que é o tratamento negativo da mão de obra, né, a ausência de valorização da mão de obra, né, e que se reflete até hoje, né, no Brasil. É aquela história, né, que esses dias alguém comentava, as pessoas pagam 2 milhões por um imóvel, mas não pagam 2 mil por uma pintura do imóvel. Exatamente. Até hoje, o que no século XIX se chamava, né, do ofício mecânico, né, que seria carpintaria, por exemplo, serviços de construção, quer dizer, além da carpintaria, outros vinculados à construção civil, ou então a atividade agrícola, né, jamais foram valorizados como em outros países, né, como nos Estados Unidos, por exemplo, ou como a própria Europa, né. E essa tradição que vem de Portugal, que faz que Dom João, como príncipe regente, em um dos seus primeiros momentos no Brasil, solte um decreto dizendo que as artes, digamos, como se chamavam, as atividades econômicas ligadas ao comércio, também eram, digamos assim, de alto valor, né? Porque a mentalidade da elite brasileira ainda era no latifúndio, na exploração da mão de obra, em considerar ainda o comércio, né, como uma atividade socialmente menor. Né? Então, uma mentalidade arcaica, atrasada, e que, quando a família real vem ao Brasil, né, tenta reduzir. Mas ela mesma nunca, digamos, acreditou nisso. Né? Manteve um Estado real com a escravidão em pleno funcionamento e também com uma consideração menor pelas atividades, digamos, laborais, né, feitas pelo restante, né, pelos demais segmentos da população. É uma visão diferente, por exemplo, do protestantismo, né, que valorizava a chamada atividade mecânica, né, os ofícios do dia a dia, né, como até hoje, né, em que não há uma disparidade muito grande entre um engenheiro e um pedreiro, por exemplo. Né? O engenheiro ganha mais, mas não na distância como é aqui no Brasil, por exemplo. Né? Professor, por último, uma curiosidade, eu acho até que eu já falei no início desse nosso MesaCast de hoje, a presença de Hermes da Fonseca, irmão de Deodoro da Fonseca. Quer dizer, está ali o irmão de alguém que vai ajudar na queda da coroa. Da coroa.
Sendo sintético, né, sairia uma família imperial, Orleans e Bragança, e entraria uma dinastia republicana, os Fonsecas, né? Então hoje mais uma foto analisada hoje com o professor Virgílio Cacheta Arraes, nosso convidado, o professor da aula de História Contemporânea na Universidade de Brasília. E aguardamos você para uma próxima História da Foto. Muito obrigado.